O Evangelho de hoje, desse 29º domingo do tempo comum, é de São Lucas, capítulo 18, versículo do 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então estamos aqui num outro momento em que Jesus ensina aos seus discípulos como rezar sem desistir. É preciso estar sempre em oração. A oração nos edifica, nos faz crescer. Já aprendemos isso na primeira leitura. E com a oração nós ganhamos o coração de Deus. Como nos diz o Catecismo da Igreja Católica, a oração ela brota do mais profundo do coração de cada ser, dos seus sentimentos, de suas necessidades, do seu sofrimento. Vejam o Evangelho que nos diz hoje, né? Havia naquela cidade uma viúva e um juiz. A viúva, símbolo da fragilidade, do injustiçado, daquele que não tem vez e voz. O juiz, na sua prepotência, na sua arrogância, não temia a Deus e nem homem algum. Então percebemos aí um contraste diferente de pessoas, de vivência. E a viúva é aquela que não desiste, não tinha a quem recorrer, não podia contratar um advogado, mas ela tinha algo poderoso consigo: a oração. E uma qualidade: ela não desistia jamais. E ficou a implorar ao juiz injusto que fizesse justiça contra o seu adversário. E na sua insistência, o juiz pensou consigo: não respeito a Deus, não respeito homem algum, vou atender essa viúva para que ela possa me deixar em paz. E Jesus, contando a parábola, fala para os discípulos: olha o que está dizendo esse juiz injusto. Portanto, aqui nós aprendemos que a oração perseverante, sem desanimar, sem desistir, ganha o coração de Deus. E Jesus vai dizer: será se Deus não vai ouvir os seus escolhidos que clamam noite e dia por justiça? Claro que Ele vai atender bem depressa. Porém, a oração é um exercício de fé. Jesus pergunta para os discípulos: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé na terra? Essa é a grandeza que cada ser humano tem, a fé. Se perdermos a nossa fé, como vamos orar? E a oração sem fé não nos traz perseverança. Precisamos ter fé para que possamos perseverar na oração. Porque a oração é movida através da fé. Se acreditarmos,
na grandeza de Deus. Se acreditarmos na justiça de Deus, nós vamos o invocar e Ele vai nos fazer justiça. Deus não fecha os olhos às injustiças. Ele é a favor dos injustiçados. Jamais vai nos deixar viver na injustiça para sempre. Essa é a certeza que temos. O nosso Deus é o Deus da justiça. Ele vem nos acolher, Ele acolhe as nossas orações. E nós nunca podemos deixar de orar, porque o Senhor sempre vai nos ouvir. Que tenhamos assim uma santa liturgia nessa semana. Que possamos vivenciar tudo isso que aprendemos. Olha a riqueza que tem a palavra de Deus. Que possamos ir à nossa igreja e com os irmãos celebrar esse grande mistério de fé. Que Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.